Ele expressou: Senhor Ron, eu tenho grandes sonhos. E eu sorri, pois já escutei isso antes. Na verdade, eu mesmo já disse isso. Eu lhe respondi que era maravilhoso. Os sonhos são o ponto de partida. Mas quando? Quando eles realmente começam, entende? E a primeira palavra que saiu da boca dele me revelou tudo o que eu precisava saber sobre aqueles sonhos. Eles não iriam se concretizar. E era verdade. Aquela primeira palavra foi algum dia, e isso era um problema. Porque algum dia é a enfermidade que levará seus sonhos para o túmulo. Sonhos sem prazos definidos se transformam em meros desejos. E desejos não constroem casas, não expandem negócios. Eles não transformam sua saúde e não colocam dinheiro no banco. Aprendi muito cedo que a distinção entre um sonhador e um realizador é um calendário. Você pode sonhar o dia inteiro. Pode sonhar de pé, sentado, andando. Mas até que você escolha uma data, até que desenhe uma linha na agenda, esse sonho apenas flutua no ar como um balão. Você precisa pegar o barbante e amarrá-lo. É isso que um calendário faz. Ele ancora seu sonho ao chão para que ele pare de flutuar e possa crescer. Você já viu pessoas flutuando, não é? 10 anos se passam e elas dizem, um dia desses eu vou fazer. 20 anos se passam. E o sonho ainda paira lá, no campo das ideias. Esse é o perigo. A vida escoa e de repente você olha para trás e se pergunta para onde tudo foi. Não permita que isso aconteça. Tire o sonho do campo das ideias, coloque-o no papel e então escreva uma data. Os prazos não tornam a vida fácil, eles tornam a vida clara. Se você me diz que quer perder 10 quilos, ótimo. Até quando? Você quer dobrar sua renda? Certo. Até quando? Sem o até quando, isso não é uma meta, é só uma esperança. E a esperança é boa para a alma, mas é uma péssima estratégia para conquistas. Eu me lembro de quando decidi me tornar milionário. Não algum dia. Eu anotei isso e anotei a data. Então o relógio começou a correr. E quando o relógio começa a correr, você começa a trabalhar, porque agora o sonho está perseguindo você, tanto quanto você o persegue. Esse é o poder dos prazos. Eles criam uma pressão saudável. Eles o acordam mais cedo. Eles o mantêm acordado até mais tarde. Eles afiam o seu foco. Um sonho sem prazo é como um arco sem corda. Parece interessante pendurado na parede, mas jamais disparará uma flecha. E aqui está algo que descobri. A data não precisa ser perfeita. Você pode não atingi-la exatamente. Isso não é fracasso. Isso é refinamento. Talvez você perca o prazo por 6 meses, talvez por 1 ano. E daí? Pelo menos você está se movendo. Pelo menos o sonho está puxando você. Se você não estabelece o prazo, você nem sequer tem a chance de se ajustar. Você ficará apenas à deriva. E estar à deriva é mortal. Então, pergunto novamente, quais são os seus sonhos? E mais importante, para quando? Essa é a pergunta que mudará seu futuro. Não apenas o que você quer, mas quando você vai conquistar. Não deixe a vida lhe impor o calendário. Pegue o controle. Circule a data. Decida quando o sonho se torna um objetivo. Quando o objetivo se torna um plano. E quando o plano se torna realidade, sonhos exigem prazos. Caso contrário, eles desaparecem como fumaça. Quando eu era garoto, crescendo em Idaho, não tínhamos muito. Meu pai trabalhava duro como fazendeiro. E minha mãe trabalhava igualmente duro em casa. Mas uma coisa que notei cedo é que os fazendeiros entendem de prazos. Se você disser a um fazendeiro, algum dia eu vou plantar minha safra, ele vai rir de você, porque a estação não espera pelo algum dia. O solo não espera por ninguém. Existe uma janela para o plantio. E se você a perder, você não terá uma colheita. Isso não é filosofia. É um fato. A terra exige prazos. A vida também, pense nisto. A primavera tem um prazo. Você não pode dizer, bem, eu farei isso quando me sentir inspirado. O solo não se importa com sua inspiração. Ele se importa se a semente está na terra a tempo. E se você não definir seus próprios prazos, a vida os definirá por você. O dia de pagar impostos chega, esteja você pronto ou não. As contas vencem. As estações mudam.
Portanto, a questão não é se os prazos existem, mas se você é inteligente o bastante para usá-los a seu favor. Agora, eu nem sempre vivi assim. Por muito tempo achei que o entusiasmo, por si só, me levaria adiante. Eu ouvia um palestrante. Ficava animado, preenchia um caderno e depois voltava aos velhos hábitos. Eu tinha sonhos, mas eles eram vazios. Eu dizia, um dia desses vou levar a sério. Mas sabe o que acontece com um dia desses? Eles se acumulam e depois de um tempo você está sentado sobre uma pilha de ontens, sem nada para mostrar. Esse era eu aos 25 anos, falido, atrasado e culpando as circunstâncias. Até que um dia o Sr. Schoff disse: Sr. Rowan, o futuro não vai mudar, até você mudar. E a maneira de mudar é escolhendo uma data. Ainda me lembro da primeira vez que escrevi uma meta real, com um prazo real. Foi simples, eu disse. Até o final deste ano vou economizar $5.000. Naquela época, $5.000 pareciam uma montanha. Eu nunca tinha tido tanto dinheiro parado no banco. Mas algo aconteceu. Quando estabeleci o final do ano como um prazo real, de repente, cada dólar tinha um propósito. Cada compra tinha que passar por um novo teste. Isso me ajuda a chegar ao prazo? Ou não? É isso. É o que um prazo real faz. Ele força a decisão. Sem ele, o dinheiro escorre pelos seus dedos. Com ele, o dinheiro começa a se acumular. Entenda, os prazos não existem para puni-lo. Eles existem para servi-lo. Eles tiram seus sonhos das nuvens e os colocam em suas mãos. Sem eles, você fica à deriva. Com eles você constrói. Conheci pessoas que eram talentosas, inteligentes, cheias de ideias, mas nunca estabeleceram uma data e adivinhe. 10 anos depois, elas ainda estão pensando sobre isso. Enquanto isso, alguém menos talentoso, menos instruído, mas com um calendário na mão, construiu uma fortuna. Construiu uma família. Construiu uma vida. Por quê? Porque trataram seus sonhos como compromissos, não como desejos. Aqui está o segredo. A disciplina segue um prazo real. Sem um prazo, a disciplina não tem propósito. Mas assim que você define a data, a disciplina se torna sua aliada. Não se trata apenas de trabalhar duro. Trata-se de trabalhar de forma inteligente, trabalhando contra o relógio. O cronômetro está correndo. Os dias estão sendo contados. Isso torna cada hora preciosa. É assim que pessoas comuns realizam feitos extraordinários. Então, repito, não apenas sonhe, não apenas espere, não apenas fale. Pegue esse sonho, circule a data e deixe o prazo moldar seu comportamento. Você ficará surpreso como a vida conspira a seu favor quando você lhe dá um cronograma. Uma das grandes lições que aprendi cedo na vida é que o tempo é enganoso. Um ano parece muito tempo, até que ele passe. 5 anos parecem uma eternidade, até você olhar para trás. Eu costumava dizer, vou cuidar disso no próximo ano. E antes que eu percebesse, 5 próximos anos se foram. Eu ainda era o mesmo, só que mais velho. Nada mudou. Foi aí que a ficha caiu. O tempo é seu aliado ou seu inimigo, e a diferença é se você o usa com intenção. Se você o vincula a um prazo, os prazos dão forma ao tempo. Sem eles, o tempo é como água, escorrendo por suas mãos. Com eles, o tempo se torna um recipiente. Ele contém algo, ele carrega peso. E quando você sente esse peso, você anda diferente. Você fala diferente. Você toma decisões diferentes, porque agora o tempo faz parte do jogo. E o tempo pode ser seu amigo, se você o usar bem. Você já notou como as pessoas fazem mais coisas na semana antes das férias do que em quase qualquer outra semana do ano? Por quê? Porque há um prazo. O avião sai na sexta-feira às 10 horas, sem desculpas. E de repente a energia aumenta. As ligações são feitas. Os projetos são concluídos. A papelada é arquivada. As roupas são lavadas. Por quê? Porque o prazo força o foco. O mesmo trabalho poderia ter sido feito o tempo todo, mas sem o prazo, a urgência estava perdida. Prazos despertam uma produtividade que você nem sabia que possuía. Certa vez, dividi o palco com um homem que disse algo que ficou comigo.
Ele disse: pressão nem sempre é um problema. Pressão geralmente é um privilégio, e ele estava certo. A pressão de um prazo significa que você está envolvido em algo significativo. Se não há prazo, não há demanda. E se não há demanda, não há crescimento. O crescimento vive na tensão entre onde você está e onde decidiu estar até uma data específica. Agora, não confunda isso. Prazos não são algemas. Eles não estão lá para sufocá-lo. Eles estão lá para libertá-lo da indecisão. Eles cortam a névoa do algum dia e dizem: este é o dia. E mesmo que você se atrase um pouco, estará 10 vezes mais longe do que se nunca tivesse estabelecido um prazo. Perder um prazo não é a tragédia. Não ter um em primeiro lugar, essa é a tragédia. Deixe-me perguntar uma coisa. Quantos livros você pretende ler? 5, 10, 20? Agora, aqui está a próxima pergunta. Quando? Se você disser algum dia, acabará com uma estante empoeirada de livros fechados. Mas se você disser, vou ler um por mês, começando este mês, de repente tudo muda. O calendário lhe está correndo. E toda noite você procura por 30 minutos para avançar. É assim que se termina uma biblioteca. Um livro de cada vez, com prazo. Não algum dia de cada vez. Quando comecei a mudar minha vida, não comecei com prazos enormes. Comecei pequeno, por $100 economizados em 30 dias. Um livro terminado em 2 semanas. Uma carta escrita esta noite. Prazos pequenos construíram confiança. Prazos pequenos me ensinaram o músculo da disciplina. Então eu estabeleci prazos maiores. Uma meta de renda para o ano. Uma meta de estilo de vida para 5 anos. E quando aprendi que podia manter os pequenos compromissos comigo mesmo, passei a confiar em mim para manter os grandes. Portanto, não despreze os pequenos prazos. Eles o treinam para os maiores. E lembre-se, o sonho é a visão, mas o prazo é o motorista. Sem um motorista, o carro não se move. O sonho pode inspirá-lo, mas o prazo irá impulsioná-lo. É assim que dias comuns se transformam em anos extraordinários. Aqui está o ponto crucial. Sucesso nada mais é do que algumas disciplinas simples, praticadas todos os dias. Mas deixe-me adicionar isto. Essas disciplinas ganham poder quando vinculadas a um prazo. Porque um prazo não apenas marca a linha de chegada. Ele molda a corrida diária. Ele lhe diz o que fazer na segunda-feira, o que fazer na terça, o que terminar antes de domingo. Sem isso, você acorda todo dia sem urgência, sem rumo. A vida parece casual e a casualidade gera baixas. Quantas pessoas dizem, vou entrar em forma um dia desses, mas os dias viram anos e de repente elas dizem, eu gostaria de ter começado antes. A tragédia não é que elas não tenham o sonho de ter boa saúde. A tragédia é que nunca definiram uma data. Mas imagine a diferença se dissessem, até 1º de junho estarei 5 quilos mais leve. Agora, a padaria parece diferente. O carrinho de compras parece diferente. A caminhada noturna torna-se inegociável. Por quê? Porque o calendário está observando. Trabalhei com um homem que me disse que queria dobrar seu salário. Eu disse que era ótimo e perguntei quando. Ele hesitou e disse, algum dia. Eu balancei a cabeça e lhe disse que se fosse algum dia, seria nunca. Finalmente ele disse, em 12 meses. Perfeito, agora podemos traçar um plano. Podemos medir o progresso. Podemos dividir o ano em trimestres, os trimestres em meses, os meses em semanas. É assim que sonhos se transformam em estratégia. E através da disciplina dos prazos, pense em um arquiteto. Ele não diz, vamos terminar este prédio algum dia. Não, ele estabelece um cronograma, a fundação até tal data, as paredes até aquela data, o telhado até outra. E porque as datas estão definidas, os trabalhadores aparecem, os materiais chegam, o progresso se desenrola. Um sonho sem prazos é como um canteiro de obras sem cronograma. Apenas pilhas de tijolos acumulando poeira. Os prazos transformam os tijolos em um edifício. Um dos melhores exemplos da força dos prazos é o dia da formatura. Pense nisso.
Um estudante entra na universidade com o sonho de um diploma. Mas o que o mantém passando pelas provas? Pelos projetos? Pelas noites em claro? A data no calendário em que a cerimônia acontece. Esse é o motivador. Sem essa data, a faculdade se arrastaria para sempre. O mesmo vale para o seu desenvolvimento pessoal. Sem um cronograma, você é um estudante que nunca se forma. Gosto de perguntar às pessoas: qual é o seu dia de formatura para o sucesso? Não para a escola, mas para a vida, quando você alcançará sua primeira meta financeira. Quando terá a casa com que sonhou? Quando terá a saúde sobre a qual falou? Quando consertará aquele relacionamento rompido? Se você não escolher uma data, é fácil deixar outro ano escapar. Mas quando você circula o dia, de repente sente o impulso. Não é mais apenas uma esperança, é um compromisso. Agora sejamos honestos. Cronogramas podem assustar você? Eles me assustaram no início, porque quando você define uma data, você se comprometeu. E o compromisso é desconfortável. Ele traz exigências. Se você não atingir a meta na data, fica óbvio. Essa é a beleza. Os cronogramas forçam você a encarar a realidade. Eles expõem se você está falando sério ou apenas brincando. E a verdade é que brincar parece seguro, mas não produz nada. Falar sério parece arriscado, mas produz mudança. Vou lhe contar algo que o Sr. Schoff me disse. Ele disse: Jim, não se junte ao público que está apenas assistindo. Defina seu destino, escolha seu porto e escolha o dia em que você chegará. Foi um conselho simples, mas mudou minha vida. Porque uma vez que eu tinha um cronograma, eu podia medir a distância. Eu podia sentir o progresso. E o progresso visível e medido, alimenta o espírito como nada mais. Você pode não estar no sonho ainda, mas se está mais perto hoje do que ontem, o prazo está fazendo o seu trabalho. Então lembre-se, o sonho é a imagem, o prazo é a pressão, e a pressão produz o diamante. Você não consegue o diamante sem a pressão, e você não consegue o sonho sem o prazo. Há uma frase que ouvi uma vez e que uso há anos: o livro que você não lê não vai ajudar. E eu quero pegar isso e adicionar um complemento. E aqui está: o sonho ao qual você não atribui um prazo não vai acontecer. Você pode carregá-lo em sua cabeça, falar sobre ele com seus amigos, pode até colocá-lo no seu quadro de visualizações. Mas até que você lhe atribua um cronograma, é como um cheque sem assinatura. Não tem poder no banco da vida. Eu costumava pensar que precisava de mais inspiração, mais livros, mais palestras, mais seminários. E eles eram valiosos. Mas um dia percebi que não precisava de outro livro. Eu precisava de um cronograma, porque informação sem um cronograma é entretenimento. Você lê, balança a cabeça, diz: isso é bom, e depois volta aos velhos hábitos. Mas quando você coloca um cronograma na informação, ela se torna transformação. Essa é a diferença. Os cronogramas o tornam responsável, não apenas perante si mesmo, mas muitas vezes perante os outros. Se você diz à sua esposa ou marido: no próximo verão, faremos aquela viagem, agora não é apenas um sonho, é um compromisso compartilhado. Se você diz aos seus filhos: no Natal teremos aquela árvore na casa nova, eles vão lembrá-lo, eles vão mantê-lo na linha. Isso é bom. Às vezes, o peso das expectativas de outras pessoas é exatamente o que nos mantém no caminho. Mas deixe-me alertá-lo. Cronogramas exigem disciplina, mas também exigem flexibilidade. Você não abandona o sonho só porque se atrasou. Mas às vezes você ajusta o cronograma porque a vida de fato interrompeu. Isso é sabedoria. Um fazendeiro sabe que tempestades podem atrasar a colheita. Isso não cancela a colheita, apenas muda o cronograma. Portanto, não seja tão rígido a ponto de desistir se falhar por um mês. Lembre-se, a data está lá para impulsioná-lo, não para puni-lo. Se você tropeçar, ajuste o cronograma e continue se movendo. Eis o que descobri. Quando você vive por prazos, o tempo desacelera de uma forma positiva, porque agora você percebe os dias. Eles não estão apenas passando despercebidos.
Eles são medidos, contados, usados. Cada dia se torna um depósito para o sonho. E essa consciência diária é onde o verdadeiro progresso acontece. Pessoas sem prazos vivem anos sem notar. Pessoas com prazos vivem dias com propósito. Então pergunte-se, qual sonho você está carregando há tempo demais sem uma data? Talvez seja a liberdade financeira. Talvez seja escrever aquele livro. Talvez seja aprender aquela habilidade ou consertar aquele relacionamento. Seja o que for, está esperando você declarar que neste dia será real. E, assim que você fizer isso, a vida começa a se reorganizar. As oportunidades que você ignorava aparecerão. As pessoas de que você precisa surgirão. Sua própria energia aumentará, porque o universo respeita um cronograma. E se você está preocupado com o fracasso, deixe-me tranquilizá-lo. O fracasso não é perder o prazo. O fracasso é não ter um. Você pode perder um prazo e ainda vencer, porque está se movendo. Você pode redefinir e continuar avançando. Mas você não pode redefinir o que nunca definiu em primeiro lugar. É por isso que esta noite quero que você pare de ser casual sobre seus sonhos. A casualidade causa baixas. Decida, comprometa-se, circule a data e deixe o prazo puxá-lo para a ação. Temos que levar isso a sério, porque isso é assunto sério. E os prazos não se aplicam apenas a dinheiro ou carreira. Eles tocam todas as áreas da vida: saúde, riqueza, relacionamentos, contribuição. Cada parte do seu futuro depende não só de sonhar, mas de agendar o sonho. As pessoas dizem, um dia serei financeiramente livre. Parece bom, não é? Mas deixe-me dizer, o mercado não respeita a vagueza. O mercado respeita a disciplina. Então, a melhor pergunta é, quando? Quando você terá suas dívidas pagas? Quando terá 6 meses de despesas guardados? Quando alcançará seus primeiros 100 mil? Seu primeiro milhão? Essas datas dão direção ao seu dinheiro. Sem elas, o dinheiro tem um jeito de escapar pelas frestas do gasto descuidado. Mas quando você define a data, começa a dizer, eu preciso dessa roupa, ou meu futuro precisa desse real. É assim que pessoas de meios modestos constroem fortunas. Elas mantêm o prazo em mente. Talvez você tenha sua situação financeira toda resolvida, mas e quanto ao seu corpo? Você cuida dele? Você só tem um desses e ele não pode ser trocado. Conheci pessoas que tratavam sua saúde com casualidade até o dia em que o médico lhes deu um prazo. O texto original se repete aqui, então eu o ajustarei para manter o sentido. O médico lhes deu um ultimato. De repente, a disciplina apareceu. Por que esperar pelo ultimato do médico? Por que não escolher seu próprio prazo para a vitalidade? Então me diga, quando? Quando você vai decidir? Quando vai se comprometer? Quando vai parar de desejar e começar a construir? Quando vai traçar a linha no chão e dizer, este é o dia em que meu sonho se torna um objetivo? Responda a essas perguntas honestamente e seu futuro se desdobrará de uma forma que você nem pode imaginar hoje. Lembre-se, sonhos sem prazos flutuam, mas sonhos com prazos se movem. E uma vida direcionada é uma vida realizada. Eu não quero que você saia daqui esta noite dizendo, foi um bom seminário. O Sr. Rowan é um cara legal. Eu quero que você saia daqui dizendo, este é o dia. Circule-o, escreva-o, declare-o. É aí que o verdadeiro trabalho começa. O dia em que você tira o sonho das nuvens e o amarra ao calendário é o dia em que você se conecta ao seu futuro. Pense nos próximos 5 anos. Eles vão passar de qualquer maneira. Quer você defina um prazo ou não, os anos virão e irão. E a questão é, quando esses 5 anos passarem, você estará orgulhoso ou arrependido? Você dirá, olha o que eu realizei? Ou dirá, eu gostaria de ter começado antes? A resposta depende do que você faz com as datas que definir esta noite. Conheci tantas pessoas com potencial extraordinário. Talento, carisma, inteligência, mas potencial não significa nada sem prazos. O cemitério está cheio de pessoas que tinham potencial, mas nenhum plano.
Não deixe que essa seja a sua história. Escreva sua própria história. Escolha as datas, escolha os capítulos, termine o livro. E lembre-se, não se trata apenas das coisas grandes. São os pequenos prazos que criam o hábito da disciplina. Termine o livro até o final do mês. Faça a ligação amanhã. Guarde o dinheiro na quarta-feira. Pequenos prazos se acumulam em grandes vitórias. E grandes vitórias se acumulam em uma vida transformada. Pare de viver casualmente. Pare de ficar à deriva. Pare de se esconder no algum dia. A casualidade gera baixas. A deriva leva ao desespero. Algum dia leva a lugar nenhum, mas prazos levam ao destino. E é para lá que eu quero que você vá. Destino, fique firme. Pegue o caderno, escolha a data, escreva. Declare em voz alta. Se precisar, diga: a partir deste dia eu vou, e então persiga o sonho. Não tenha medo de errar o prazo. Tenha medo de nunca estabelecê-lo. No momento em que você define o prazo, o sonho começa a puxar você. E quando o sonho o puxa, nada pode pará-lo. Então aqui está minha palavra final. Não apenas sonhe, não apenas fale, não apenas espere, defina a data, circule-a, proteja-a, corra em direção a ela. E quando você chegar lá, saberá algo poderoso, que sonhos só se tornam reais quando estão atrelados ao tempo. Esse é o segredo. Essa é a verdade. É por isso que sonhos exigem prazos.